Aprovada uma resolução que acaba com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para tirar a CNH. Isso muda tudo. Agora o candidato poderá estudar o conteúdo teórico online e gratuito, fazer apenas 2 horas obrigatórias de prática e escolher entre autoescolas tradicionais, instrutores autônomos ou um modelo personalizado. Até então, tirar a habilitação custava mais que 2 salários mínimos e podia levar quase um ano. Até por conta disso, 20 milhões de brasileiros dirigem sem ter habilitação e mais da metade dos motociclistas nunca pisaram numa autoescola. E agora o governo vai mudar tudo, cortar as aulas obrigatórias, liberar instrutores autônomos e promete uma economia de até 80% no processo. O que o governo está propondo mexe na burocracia e dá um baita desconto para o cidadão. Mas é também um ataque direto a um modelo de mercado que se acostumou a lucrar com uma obrigatoriedade. Mas quem lucrava não vai deixar barato. Autoescolas, sindicatos e até o Congresso estão prontos para barrar a proposta, alegando riscos à segurança e perda de empregos. Então, quais são as vantagens e desvantagens dessa proposta? E será que estamos diante de uma tentativa legítima de democratizar o acesso à habilitação? Ou isso é só mais uma jogada política? A partir de 1997, tirar a CNH no Brasil se tornou um processo caro, demorado e cheio de etapas. Exames médicos e psicotécnicos, curso teórico obrigatório de 45 horas, 20 horas de aula prática e 2 provas, uma teórica e outra prática. Tudo isso precisando acontecer dentro de um centro de formação de condutores, o famoso CFC, credenciado pelo Detran. Em média, esse processo leva 11 meses e custa R$ 3.215,64, segundo dados apresentados pelo Ministério dos Transportes durante audiência pública na Câmara dos Deputados em setembro de 2025. Um valor alto no país onde o salário mínimo é menos da metade disso, R$ 1.518 em 2025. E é justamente aí que o problema começa. Esse custo e essa demora acabam empurrando milhões de brasileiros para a ilegalidade. O governo calcula que 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação no país. Entre motociclistas, o número é ainda maior. 54% não tem CNH. Em alguns estados, essa taxa chega a 70%, segundo o próprio Ministério dos Transportes. O ministro dos Transportes, Renan Filho, diz que o modelo atual virou um incentivo à ilegalidade. Em entrevista ao programa Bom Dia Ministro, ele explica. Poucos países do mundo há a obrigatoriedade do cidadão fazer um processo tão burocrático como aqui no Brasil, e é isso que a gente está procurando corrigir. A proposta do governo é simples na teoria: acabar com a obrigação de fazer as aulas práticas e criar a figura do instrutor autônomo credenciado. O professor da autoescola vai virar um profissional independente que pode dar aula no próprio carro, no carro do aluno ou em veículo de autoescola. Como disse o ministro, a autoescola não vai acabar, o que acaba é a obrigatoriedade. O candidato poderá estudar o conteúdo teórico 100% online e gratuito, realizar apenas 2 horas obrigatórias de prática e escolher se quer aprender com autoescolas, instrutores credenciados ou por conta própria. O processo será digital e mais simples. A ideia do governo é que essa flexibilização reduza o custo da habilitação em até 80%, já que o corte se concentraria nas aulas obrigatórias e não nas taxas do Detran. Outra mudança importante é jurídica. Renan Filho explicou. Não é a lei que obriga o cidadão a seguir esse caminho, esse fluxo. É uma resolução do CONTRAN. O passo a passo da nova CNH ficaria assim. O candidato abre o processo no Senatran ou no Detran e escolhe como fará o curso teórico, seja por EAD, em uma autoescola ou pela plataforma da Senatran. Depois de concluir o curso e obter o certificado, ele vai ao Detran para coletar a biometria e pagar as taxas. Em seguida, realiza os exames médico e psicológico e, se for aprovado, faz a prova teórica. Depois de aprovado e caso ache necessário, pode fazer aulas práticas com um instrutor autônomo credenciado ou em uma autoescola. Por fim, realiza a prova prática de direção, o último passo para obter a CNH. Segundo o ministro, o modelo segue o padrão de países como Estados Unidos, Canadá, México e Índia, onde não há exigência de aulas obrigatórias, apenas as provas teórica e prática. Renan argumenta que essa modernização não elimina as autoescolas,
mas dá liberdade de escolha ao cidadão. O ponto central é democratizar o acesso à habilitação e acabar com a exclusividade das autoescolas nesse processo. O problema é que no Brasil, flexibilizar sem fiscalização costuma abrir espaço para corrupção, não para liberdade. Por isso, nem todo mundo concorda que essa seja uma boa ideia, e as críticas não vêm só das autoescolas. O debate em torno da CNH virou uma verdadeira guerra de narrativas. De um lado, o governo fala em modernização, acesso e inclusão. Do outro, o setor das autoescolas reage dizendo que a proposta ameaça empregos, a qualidade dos motoristas e até a segurança. O lado do governo, liderado pelo ministro Renan Filho, argumenta que a mudança é uma questão de justiça social. Segundo ele, a obrigatoriedade das autoescolas é o que empurra milhões de brasileiros a dirigir sem carteira, e eliminar essa etapa pode resolver boa parte do problema. A meta é clara: atingir os 20 milhões de motoristas sem CNH, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a população leva até 8 meses e meio de trabalho para custear a habilitação. O raciocínio do governo é direto: se o custo cai, o acesso aumenta. Hoje, quem vive no Nordeste, onde o rendimento médio mensal é 44% menor que o do Sul, paga praticamente o mesmo valor de CNH. No Sul, a cada 100 pessoas, 66 possuem habilitação, principalmente de carro, enquanto no Nordeste são menos da metade, 31 pessoas a cada 100. O governo também aposta que essa mudança ajuda a corrigir uma desigualdade estrutural. No Nordeste, a proporção de motociclistas sem habilitação chega a 70%, enquanto no Sul é menor que 30%. Em outras palavras, onde o povo mais precisa da moto para trabalhar, é onde é mais difícil tirar a carteira. E o cidadão, de maneira geral, sabe que o modelo atual ele é moroso, ele é desgastante e ele é muito caro, o que torna o modelo excludente. A lógica do governo é que dar liberdade de escolha entre autoescola, curso online ou instrutor independente dá poder de decisão para o aluno. A promessa é que ninguém precise mais gastar milhares de reais só para provar que sabe dirigir. Já as autoescolas dizem que o governo está mexendo em algo muito maior do que o preço da CNH. Hoje o setor emprega cerca de 300 mil pessoas em 15 mil empresas pelo país. E segundo a Fenalto, acabar com a obrigatoriedade das aulas pode causar uma crise econômica e social. O Estado agora apelando à liberdade individual, um discurso que ironicamente sempre foi usado por seus opositores. Cada Detran é na prática um microcosmo de poder e as autoescolas fazem parte dessa engrenagem. Romper esse vínculo significa redistribuir o controle sobre taxas, credenciamentos e principalmente sobre quem lucra com a formação de novos condutores. Toda essa discussão sobre simplificar o processo das autoescolas é um clássico do Brasil. Alguém quer ganhar popularidade com uma ação eleitoral deixando de lado os dados, fatos e soluções reais que realmente importam para a discussão. O que deveria ser técnico e baseado em evidências acaba se transformando em mais um palco de disputa política, onde cada lado defende não exatamente a segurança, mas o controle sobre um sistema que movimenta dinheiro, influência e poder. Talvez cansados de fazer papel de palhaço vendo decisões como lacre na placa, selinho no para-brisas, kit de primeiros socorros, extintor de incêndio, simuladores, etc., a gente já se acostumou a duvidar de políticos querendo a segurança e melhoria de processos. Então é natural acharmos que o sistema atual de formação de condutores é desatualizado. Mas com tantas mortes por ano, tanta imprudência e tantos acidentes, será que diminuir ainda mais o pouco de educação que temos é a solução? Na verdade, o problema nunca é um só, e é sempre mais complexo do que parece. Precisamos da educação, mas precisamos também de fiscalização e punição. E, infelizmente, uma discussão ampla e que precisa de atenção, aqui no Brasil sempre se transforma em algo simplista e politicagem. Eu posso não concordar com nenhum dos lados? Não concordo com a decisão abrupta do governo de retirar a obrigatoriedade das aulas sem um planejamento claro, ainda mais sabendo que na prática nada mais vai ser feito para coibir a imprudência e reduzir o número de mortes no trânsito brasileiro. Não há promessa de fiscalização mais rígida, nem de punições reais para quem comete infrações graves. E também sabendo que é algo muito mais eleitoreiro do que técnico, acho que é uma decisão que não foi muito bem pensada.
Mas também não concordo com o sistema atual, engessado e obrigatório, que não ensina a dirigir, ensina a passar na prova. Ponto. Desde os anos 90, o Brasil reduziu bastante o número de mortes no trânsito, mas mantém uma constante desde 2018. O número de carros nas ruas aumentou muito, então os números podem até estarem melhores, mas precisa ser ainda melhor. Porque no fim das contas, o grande problema continua sendo o mesmo, a imprudência. As pessoas sabem que estão fazendo errado e mesmo assim continuam fazendo. Seja por falta de educação, e não só dos CFCs, seja por falta de fiscalização, ou seja por falta de punição. Quando não houver uma decisão que seja de fato benéfica para reduzir a quantidade de mortes no trânsito, o assunto sobre autoescolas vai ser sempre politiqueiro. Nesse ritmo, o Brasil corre o risco de trocar um modelo ineficiente e caro por um improvisado e burro, e continuar liberando nas ruas motoristas que não sabem dirigir direito. E você concorda comigo? E o que acha da proposta de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas? É democratização de verdade ou só mais uma jogada política? Comenta aqui embaixo e não me esqueça de dizer o que achou desse vídeo.